Fala galera do Corinthians, estamos começando mais um React, atualizando as informações sobre o dia do Corinthians para você. Tem aí jogo, pela Libertadores, estreia no jogo de ida. Tem também a escalação que já saiu, para o jogo de hoje, quarta-feira, às 9h30 da noite. Então, vamos para as notícias aqui, Estaremos reagindo ao Samir Carvalho e também ao Chino Garcia. A delegação do Corinthians já está em solo venezuelano, onde encara nesta quarta-feira em Caracas, Universidade Central. Segunda fase, a chamada segunda fase da Libertadores, teve uma anterior, o Corinthians entra na segunda, depois tem uma terceira, também fase de mata-mata, para só depois fase de grupos. Universidade Central, inicialmente agora, jogo de ida na Venezuela, 26, semana que vem, a decisão na Neoquímica Arena. Depois disso, o Corinthians já sabe que pega o vencedor, já sabe que pega um equatoriano. O vencedor de Barcelona de Guayaquil, um adversário até tradicional aí dos brasileiros nos últimos anos na Libertadores. E El Nacional, também do Equador. Os dois vão se enfrentar nessa mesma fase de pré-Libertadores, ou de segunda fase da Libertadores, e o vencedor vai pegar Corinthians ou Universidade Central da Venezuela. A gente imagina que o Corinthians. Então o Corinthians passando pelo time venezuelano, pega o equatoriano depois, no mesmo molde, mata-mata, joga fora, decide em casa e depois entra na fase de grupos da competição. Esse é o caminho do Corinthians até entrar na fase de grupos do torneio. Então, toda a atenção possível, porque eliminatória, vocês sabem como são, agora sabem como é. Agora, 2 jogos, então tem uma possibilidade muito grande, ainda mais com o que o Corinthians investiu, está jogando. Então, eu queria dizer que é tranquilo, mas futebol, Então, toda a concentração possível e do jeito que o Corinthians está jogando, eu tenho convicção, de que o Corinthians tem condições de avançar. Vamos lá, o Corinthians também divulgou a lista de inscritos para a Libertadores. 45 nomes com algumas novidades, podendo adicionar 5 nomes na fase de grupos. Então, tem algumas especulações, como por exemplo do Fabrício Angileri, aí que o Corinthians está contratando, que ainda não está na lista, evidentemente, não foi anunciado, não foi registrado. Então, é um nome que pode entrar, figurar, mas só na fase de grupos. Então, as 2 fases eliminatórias, sem o novo lateral esquerdo ou sem qualquer outro jogador que o Corinthians contratar até o dia 28, que é quando fecha a janela de transferências aqui de entrada para o Brasil, que é quando os clubes podem contratar. Então, tem aí 10 dias exatamente, para que o Corinthians possa fechar o seu grupo, pelo menos para esse primeiro semestre, e aí sim poder adicionar mais 5 nomes lá na fase de grupos. Por enquanto, a gente já teve algumas novidades aí. Vamos lá. Os goleiros, nenhuma por enquanto, O Hugo Souza e o Donelli, junto do Felipe Longo, que está voltando na seleção, o Cadu e o Cauê. Laterais, Mateuzinho, Diego Palácios, olha aí o Diego Palácios inscrito, Apareceu, pelo menos na inscrição. Matheus Bidu, Léo Maná, o Hugo, João Vitor Jacaré, que vem sendo utilizado, e o Denner. Seria bacana ver cada vez mais esse moleque da base aí do Sub-17, que jogou a copinha, inclusive. Zagueiros, Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká, João Pedro Choca, todos titulares, digamos assim. E aí tem o Renato, Fernando Vera e o Guilherme Gama. Meio-campistas, você tem o Maicon, o Garro, o Ranieri, André Carrilho, Bidon, Charles, Rian, aí o Bahia, Luiz Gustavo Bahia, que estava na Copinha também, capitão do time da Copinha, Luiz Eduardo, que é um meio-campista, mais meia do que volante, o José Martínez, e o Coronado e o Alex Santana, que eu não tinha citado, que também fazem parte já do elenco principal, e o Dieguinho. Atacantes, Dieguinho da base. Atacantes, Yuri, Memphis, Romero, Pedro Raul, Giovani, Héctor Hernandes, Thales Magno, Kaique, da base, que precisa ser mais utilizado. O Giovani, que eu falei aí, não deixa de ser uma novidade, porque ele foi de fora dos planos, inscrito no Paulista, chegou a ser utilizado naquele jogo contra o Novo Horizontino, deu assistência para o Alex Santana, mas a situação dele, até onde eu sei, não se alterou. Ele tem contrato até a metade do ano, não quer renovar pela proposta do Corinthians. O Ramon disse que não ia utilizar, de repente está tendo que utilizá-lo para ver até se negocia, E olha, poderia receber mais oportunidades. Guinegão, que
também veio da Copinha, Nicolas, Luiz Fernando e Nicolas Araújo. São esses todos os inscritos na Libertadores da América. O Memphis já com a camisa 10, o Garro já com a camisa 8, né? Na numeração aqui não tem muitas novidades aqui para falar para vocês. O Hugo é o camisa 1, o Yuri é o camisa 9, o Maicon o 7, não tem muitas novidades a respeito disso. A questão é, o Breno Bidon, ele está dentro de uma programação, ele e o Felipe Longo, né? E que o Bidon, digamos assim, o Longo é o terceiro goleiro do Corinthians, né? Então o Hugo Souza é um titular absoluto. O Donelli a gente até pode questionar se o Longo não merece mais oportunidades para ser um sucessor, uma alternativa ao Hugo. No caso do Breno Bidon, ele deixa o time para ir para o Sul-Americano Sub-20 como um titular da equipe. Só que, claro, né, o Corinthians começou a temporada 25 sem o Bidon no time. E aí o Ramon testou várias possibilidades, entre elas o José Martínez por um lado e o André Carrilho por outro. O Alex Santana foi pegando vários jogos. O Corinthians rodou bem o elenco. O Bidon, que estava jogando titular no Sul-Americano Sub-20, ele volta como titular da equipe, muito difícil. Exatamente porque ele cai de paraquedas num time que já vinha jogando de outra maneira durante esses primeiros jogos da temporada. Então provavelmente ele pegue banco de reservas. E aí aos pouquinhos eu acho que o Bidon, pela qualidade que ele tem, ele reconquista essa condição de titular. Agora, fica essa dúvida, porque o Martínez funcionou muito bem pelo lado direito, combinando jogadas com o Mateuzinho, muitas vezes atacando como um ponta, pela capacidade ofensiva que ele tem e também pela recomposição, um cara que tem muito vigor físico. O Martínez, teoricamente, ele seria o primeiro volante na vaga do Ranieri para você usar Carrilho e Bidon, juntamente do Garro, formando esse losango no meio campo. Ok, você entende que o Bidon vai disputar a posição com o Martínez, e aí você fixa o Ranieri de primeiro homem. Será? Eu tenho para mim que o Martínez abriria o meio campo e faria esse time, Carrilho, Bidon e Garro. Mas tem essas outras opções, né? O Martínez pela direita funcionou muito bem, mesmo que deslocando o Carrilho pela esquerda, e às vezes eles até trocavam em alguns jogos, em alguns momentos. E aí tem o Rian, que joga pelo lado esquerdo, você tem o Alex Santana, que compõe bem ali o meio. Problema bom, né, para o Ramon Dias resolver. Agora, o Bidonzinho, que eu acho uma joia, um diamante, você não pode abrir mão. Eu entendo até no primeiro jogo decisivo, pô, o moleque tá lá disputando um torneio com a seleção, vai ficar na Venezuela, que na cidade onde eles estavam, né, Puerto de la Cruz, se eu não me engano, 300 quilômetros de Caracas, então tá sendo feito ali todo o trajeto para ele se apresentar junto da delegação. Tem uma atividade ainda nessa terça-feira, véspera do jogo da quarta, o Corinthians já está na Venezuela, né, e aí o Bidon e o Felipe Longo vão se encontrar com a delegação, tudo isso foi planejado para que eles não precisassem retornar ao Brasil e voltar para a Venezuela para a disputa desse jogo. Já ficam por lá, já são utilizados e, cara, o Bidon eu gostaria pelo menos de vê-lo no segundo tempo, alguns minutos, né, pelo jogador que ele é, pela influência que ele tem no meio, pela capacidade técnica que ele tem de ajudar na construção, né, o Rodrigo Garro e tal. O Corinthians se virou bem, até porque tem muitas posições ali, muitas peças para a função do meio campo. Mas eu ainda considero o Bidon como um titular dessa equipe. E você? O que você pensa disso? O que você acha que o Corinthians deve fazer nesse primeiro jogo, que até pode ser mais tranquilo do que a gente imagina, ou não, né? Já falei sobre isso. Libertadores tem muitas vezes algumas armadilhas que a gente desconsidera, às vezes, né, um ambiente mais hostil, um time mais físico do outro lado, uma arbitragem questionável. É natural. Libertadores tem esse tipo de ingrediente, de componente, tem que saber jogar o jogo também para voltar lá. Eu diria que com um empate, mas eu acho que dá para voltar com vitória. Dá para voltar com vitória para depois decidir em casa na semana que vem de uma forma muito mais tranquila. Esse é o Corinthians, começando a sua trajetória na Libertadores da América 2025 e com ótimas perspectivas. Corinthians que ainda não está no seu ápice técnico, que terminou a temporada voando, mas assim, no topo, deu uma oscilada no começo desse ano, como todas as equipes, por uma questão física, por uma questão de ausências. O Garro jogou apenas 2 jogos desde que voltou, então assim, é natural que a gente entenda que o Corinthians ainda precisa se encaixar e se encontrar. E aí depois de chegar numa fase de grupos e começar a encorpar e contratar reforços pontuais, aí eu acho que a gente pode imaginar o Corinthians postulando algo maior. Se é uma Libertadores, eu não sei. É uma competição muito longa, traiçoeira
e muito específica. Você vai entendendo ao longo da trajetória da campanha onde cada time pode chegar. E aí sempre tem aqueles confrontos com brasileiros, quando vai afunilando lá na frente, que a gente tem dificuldade de prever. Mas é a primeira vez em muito tempo que eu vejo um Corinthians forte para disputar os principais títulos. Antigamente, né, nos últimos anos, a gente via um Corinthians, né, que, ok, pode ser que ele consiga competir pela força da Neoquímica Arena, força do torcedor, às vezes, né, faz um jogo bom fora, volta para decidir em casa, leva para pênaltis. Era isso que o Corinthians se submetia, mesmo com alguns bons jogadores. Chegava num teto, num nível de jogadores que já não conseguiam entregar mais o mesmo, que a gente não imaginava o Corinthians postulando aí contra grandes adversários. Mesmo assim, chegou numa final de Copa do Brasil em 22, né, o Corinthians lá do Vitor Pereira. Depois chegou em semifinais, né, exatamente pela força da torcida e, enfim, porque muitas trocas no comando técnico, muitos jogadores que já não estavam dando mais conta do recado, muitas lesões, um elenco desequilibrado. Dessa vez não. Essa cirurgia que foi feita no ano passado, essa reformulação completa no Corinthians, ela deu muito mais esperanças. O Corinthians hoje tem um goleiro espetacular, fora de série, formidável, que é o Hugo Souza. O Corinthians tem um meio para frente que é primoroso. Tem algumas questões mais sensíveis, tipo as laterais, tipo a defesa que ainda não está bem afirmada, mas do meio para frente o Corinthians é sublime e tem um goleiro fora de série. Então, essas peças, elas melhoraram o Corinthians em relação aos últimos anos e muito. E é por isso que eu falo que é a primeira vez em muito tempo que eu vejo um Corinthians podendo disputar os principais títulos. Vai depender da campanha, vai depender da sequência. Então a gente precisa entender se vai para a Libertadores, se vai para uma Copa do Brasil, se pode chegar forte no Brasileiro. Nesse momento da temporada, é muito cedo ainda, é um Corinthians que se apresenta, a ponto que na primeira competição que está disputando, que é o Paulista, já sobrou pelo menos na primeira fase. Agora vem a fase de mata-mata. E na Libertadores está começando a sua trajetória e com ótimas perspectivas, pelo menos é o que eu penso. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! É isso aí, pessoal. Então estão aí vendo aí, né, o Chico Garcia comentando sobre o Corinthians, que realmente começou a temporada voando, né, sobrou mesmo no Paulista. Começou um pouco oscilando, assim como todo time, porque é recuperação, né, ficou uns dias parado, isso é normal, né, para a questão física de cada jogador. Mas, enfim, agora nós temos duas boas notícias, pelo menos, né? Gustavo Henrique já está treinando, está voltando aí. E também o Palácios, até que enfim, gente, o Palácios vai voltar, né? O Palácios está inscrito aí, né? E já jogou, né? Já se recuperou, já jogou. Mas segundo notícias aí, né? Dos bastidores aí, é que o Emiliano e o técnico do Corinthians não gostam do Palácio. Não são chegados no futebol dele, não. Né? Então acho que desse deve ser o motivo dele estar um pouquinho encostado aí. Mas eu acho sinceramente um bom jogador. Para mim é melhor do que o Hugo. E aí teria que disputar espaço aí com o Bidu, que o Bidu mudou bastante, né? Tá voando agora o menino, né? Não é mais o mesmo Bidu que chegou no Corinthians para vestir a camisa. Acho que a camisa pesou ali no começo. E agora ele está mostrando realmente que ele está no Corinthians, né? Isso aí é o que está pesando aí. E outra novidade que tem aí, né, que foi comentado aí pelo Chico, é que a garotada, né, da base, o Corinthians fez um bom time, é uma pena que perdeu ali a final para o São Paulo, da Copa São Paulo, né, de virada, mas porque vacilou, né, mas o Corinthians tem mais time do que aquele time do São Paulo, a molecada é boa, principalmente o Bahia, que está aí foi o protagonista da Copa, né, também o Jacaré da lateral, né, alguns outros meninos da base que chegaram aí e vão realmente fazer, né, sucesso e futuro aí, né, nesse time do Corinthians. Quem sabe aí, né, o Corinthians fazer boas vendas aí também futuras e conseguir aí, né, melhorar aí a sua situação financeira, né? Em breve, fiel, o Corinthians vai sair dessa situação e vai acabar toda essa palhaçada que o pessoal faz aí, né? Todo time deve, o Corinthians também deve. Só que infelizmente agora o nosso inimigo é os que estavam por dentro mesmo do Corinthians, né? Isso aqui é a pior parte aí, né? Lutando aí por um poder aí, né? E a gente não pode deixar não, porque o Corinthians é maior, né? Então vamos reagir aqui agora, né, ao Samir Carvalho do Café do Setorista falando aí
para nós um pouquinho mais também outras notícias do Corinthians. O Ceará estão discutindo o empréstimo do Pedro Raul. O interesse partiu do Ceará, já era um interesse já antigo, né? Quem pediu foi o Léo Condé, né? Que é o técnico do Ceará. Tem um jogador lá que eu até citei no meu blend, acho que é Islan. Eles não estão satisfeitos com ele, né? De centroavante. Então aí, né, veio a investida, né, para contratar o Pedro Raul. Só que quando o Corinthians procura o Ceará, desculpa, quando o Ceará procura o Corinthians para negociar, tentar contratar o Pedro Raul, o Ceará já avisa que quer por empréstimo. E o Ceará já pede para o Corinthians ajudá-lo, né, no pagamento mensal do jogador, porque o Ceará já sabia mais ou menos que não era um salário baixo. Mas aí o Ceará descobre que o salário dele é mais de 700 mil reais. Eu me informei com pessoas lá do Ceará que me falaram que o maior salário do Ceará, os dois maiores salários são Fernando Sobral e Pedro Henrique, tá? Fernando Sobral e Pedro Henrique ganham mais ou menos 400 mil. Cara, eu fiquei abismado em saber que no futebol um jogador tão comum como o Sobral e um outro tão comum como o Pedro Henrique ganham 400 mil. Realmente o dinheiro não vale. As pessoas perderam a noção no futebol, tá? Eu não sei o que é pior, o Corinthians pagar 720 mil pro Pedro Raul ou o Ceará pagar 400 pro Pedro Henrique. Eu não sei o que é pior, o Corinthians pagar 420 pro Pedro, 720 pro Pedro Raul e o Ceará pagar 400 para um volante Sobral, que é fraco, meu irmão. Esse cara, todo mundo fala, o Sobral, o Sobral. Pode ver que ninguém nunca quis contratar. Eu lembro quando falavam dele no Corinthians, vocês sugeriam ele, eu vivia falando, para, é fraco, eu presto atenção no jogo, não marca ninguém, anda em campo. Esse cara se arrasta há 3 anos em campo. Como é que um cara desse ganha 400 mil por mês? Então, eu comecei a acreditar na negociação que pode sair, por saber que o Ceará paga, né, tão caro por dois jogadores tão medianos. Né? O Pedro Raul, para ele, seria um luxo. O Ceará, ele quer fazer com o Corinthians um, um racha aí de salário por empréstimo do Pedro Raul, só que o Ceará quer ir fazendo como se fosse aquele contrato de produtividade, de metas. Como se fosse, não é, né? Tipo, o jogador atinge tantos jogos, aí o Ceará ajuda mais no salário. O jogador é titular tantos jogos, aí o Ceará ajuda mais. O jogador marca não sei quantos gols, aí o Ceará ajuda mais. Então, assim, a discussão entre Corinthians e Ceará para contratação do Pedro Raul por parte, né, do clube cearense, ela não é tão simples. Não envolve só eu pago 400, vocês pagam 300, eu pago 350, vocês pagam 370, né? Não é só isso. Existe essa questão. Então, por exemplo, o Ceará começaria pagando 200 e poucos mil ao Corinthians por mês, e se o atleta atingisse tantos números aí de jogos, passaria a pagar 300, depois 350, enfim, é o máximo que eles podem arcar, né, com o salário do Pedro Raul. Então, uma coisa é certa, se o Corinthians emprestar o Pedro Raul para o Ceará, o Corinthians vai ter que pagar a maior parte do salário, não vai ser metade, vai ser mais do que a metade, tá? Então a gente vai ter que aguardar um pouco, tá? Aguardar um pouco, porque a discussão existe. O Corinthians já liberou, né, o Pedro Henrique, né, para o Ceará, mas eu acho que o contrato dele acabava agora, não acabava? O Pedro Henrique. O Corinthians, né, também, o Matheus Araújo foi para lá, enfim. E agora existe essa questão aí do Corinthians ter que ajudar um pouco mais o Ceará. Eu vou dar minha opinião sobre o assunto, tá? Você quer se livrar do Pedro Raul, o torcedor corintiano? Eu sei que você quer, tá? Eu sei que você quer. Eu sei que você quer se livrar do Pedro Raul. Eu também.
Eu cansei de defender, de dar chances para o Pedro Raul, porque eu aliviei bastante para ele esse ano, mas o que ele fez sábado foi uma vergonha. Só que é o seguinte, se for para o Corinthians pagar 500 mil por mês, tá? E o Ceará pagar 220, eu não negociaria. Deixaria ele aí, esperaria uma proposta melhor, porque os trovões, né? Porque o que que adianta, cara? Você, pô, 220 mil, beleza, coloca no ano. Tá, interessante. Vai dar aí uns 2 milhões, né? Só que tem uma coisa, o Ceará nunca facilitou nada para o Corinthians. Nunca, nunca. Inclusive, recentemente, o Corinthians tentou várias vezes a contratação do Eric Puga e o Ceará, assim, não ajudou, tá? Eu sei que a gente tem que ser profissional e nos comentários, às vezes eu posso, né, deixar o jornalismo de lado e entrar pro lado do torcedor. Mas, cara, o futebol ele vai ser sempre paixão, ele vai ter sempre essa mistura. Eu acho difícil um jornalista esportivo se envolver com o futebol e não ter um clube para torcer. Senão, não é porque que ele quer trabalhar no jornalismo. Então, muitas vezes, o comentário vai ser carregado de paixão, né? Ou colocando coração. Eu, eu não ajudaria o Ceará, tá? Eu não ajudaria o Ceará por nada, facilitando a ida do Pedro Raul. Se o Ceará quiser contratar o Pedro Raul, eu sei que é impossível o Ceará pagar 720 mil. Então pague, por exemplo, 400 mil ou pague 500. Se o Ceará pagar 420 mil, o Corinthians fica com 300. O Pedro Raul vai custar o Corinthians no ano, né? Um pouquinho mais de 3 milhões de reais. Tá? A economia seria, né, maior. Enfim, agora, se for para merreca, aí eu não ajudaria. Vocês pediram e eu fui atrás. Matheus Bidu ganha 120 mil reais. Ó, até rimou. Vocês pediram e eu fui atrás. Matheus Bidu ganha 120 mil reais. Só que é o seguinte, se ele atingir 60% dos jogos como titular, tá? Como titular, eu não fiz essa conta ainda. Ele ganha um aumento que vai para 150. E se ele atingir 80% dos jogos como titular, por ano, o salário dele vai para 180. Então, o salário do Matheus Bidu no Corinthians, no máximo, vai chegar a 180 mil por ano. Entendeu? Esse é o salário dele, tá? Esse é o salário dele. Suponhamos que o seu Matheus Bidu esteja pedindo o dobro para renovar. Ou ele vai ganhar 240 mil, 240 mil seria já base. Se mantesse essa questão de metas, né, 60% ganharia 300 mil. 80% dos jogos como titular, aí ele ganharia 360 mil. Imaginando que isso vai dobrar. Eu ia guardar isso para amanhã, nem vou, tá? Na verdade, o que já me falaram é que ele quer mais que o dobro, entendeu? Então essa informação eu não vou guardar, vou, né, privilegiar vocês aí que estão comigo, quase 2 mil corintianos. Deixa o like aí, vamos aumentar essa audiência. Então ele quer um pouco mais que o dobro, tá? Então, só para resumir, o Matheus Bidu, sabendo agora no canal Café do Setorista que ele ganha 120 mil por mês, se atingir 60% dos jogos como titular no ano, tem que ser no mínimo 45 minutos em campo também, tá? Se ele atingir 60% dos jogos como titular no ano, ele vai para 150 mil de salário. Isso já aconteceu em 23, 24 e agora 25. E se ele atingir 80%, vai para 180. Então ele vai ganhar no Corinthians, se ele renovar pelo dobro, ele vai ganhar 240 mil fixo, pode chegar a 300 mil e pode chegar a 360 mil. Agora, eu acabei de falar para vocês que o Fernando Sobral ganha no Ceará 400 mil, futebol é caro. O Pedro Henrique ganha no Ceará 400 mil, futebol é caro. O Héctor Hernandes ganha 450 mil por mês. Cara, ele nem joga, velho. Não deve ser fácil também para o Matheus Bidu
que é titular absoluto do Corinthians e que tem que ralar pra caramba, correr atrás de Neymar, correr atrás, né, enfim, de Lucas Moura. Cara, um cara que teve uma sequência muito boa no final do ano passado, não é fácil para ele ver o Héctor Hernandes ganhando 450 mil, velho. O Héctor Hernandes, né, ele fez 10 jogos com a camisa do Corinthians. 5 no ano passado, né, o Data Claus me passou, e 5 esse ano. No ano passado ele foi titular em 2. Esse ano ele foi titular em 1, contra o Red Bull Bragantino. O cara ganha 450 mil por mês. Como é que eu vou falar para o Corinthians não renovar com o Bidu, que ganha 120 mil e quer 240? Cara, eu vou jogar real para vocês, velho. Tinha que renovar agora, entendeu? E eu não quero o Bidu como titular do Corinthians. Até porque se o Bidu não renovar, né? Você sabe que a gente não pode ser egoísta, entendeu? Como que eu vou ter que tirar ele do meu cenário, velho? Pô, vai acabar, o Biduzinho vai ter que ir embora. Como é que eu vou fazer o meu cenário? Tá aí então a reação, vamos reagir aí ao vídeo aí, né, do Samir Carvalho, falando aí primeiro a respeito aí do Pedro Raul. Gente, o Pedro Raul veio caro, todo mundo sabe que foi uma aquisição que o Corinthians se arrependeu muito pela produtividade que ele dá em campo, né, praticamente 10% do que poderia, que o Corinthians precisa que ele dê, mas o salário é alto, 700 mil, tanto que o Ceará nem quer, né? Como que o Ceará vai pagar? É caro, os jogadores mais caros do Ceará 400 mil, agora 700, e o Ceará está querendo levar mais uma vez, porque o Corinthians é o Papai Noel, né? Ou seja, leva aí e ainda eu pago o salário ainda. Tem que acabar isso no Corinthians, tem que parar. Pra mandar, então deixa aí no clube. Deixa no clube. Ah, mas se eu quero abrir folha salarial, então manda de graça então, mas não paga nada. Paga nada, dá, fala, pode levar. Né? Porque já que, se for para ficar no banco, para eu continuar pagando se eu tiver condição, se eu precisar usar o atleta, eu uso. Se eu não tenho condição de pagar, preciso abrir uma folha salarial, eu não vou pagar para ele jogar no seu time. Isso daí é um absurdo. Né? Então manda de graça, faz um acordo, pega outro jogador em troca, que dê aí futuro para o Corinthians, que seja para pelo menos ser um reserva, né? Já que o Pedro Raul também é reserva. E vamos ver o que dá. Né? Agora em questão aí ao Bidu, é um absurdo mesmo, né? Eu acho que o Bidu tá ganhando pro patamar de futebol hoje, de time de ponta como o Corinthians, 120 mil é salário de moleque da base, entendeu? Então assim, eu acho que ele ganha pouco, né? Por que não renovar? Tem que renovar rápido, até mesmo porque a gente não quer, assim como o Samir disse, e eu também acho que a gente não quer o Bidu como titular. Sim, mas o Bidu é um belo reserva, entendeu? Então, para procurar um reserva no mercado aí, à altura do Bidu, não vai achar. Então, paga aí 350, 400 mil pro menino, né? Deixa ele aí se deslanchar. Ele tá pelo menos mostrando, né? Dando sangue. Tudo bem que ele tem um pouquinho de deficiência técnica, mas ele tá mostrando, ele tá dando ali, né? Tudo que ele pode. E isso aí já valeu para mim, na minha opinião, um aumento de salário. Ele não está errado de pedir o dobrado não, porque se ele olhar para o lado, ele está vendo o Héctor Hernandes ganhando 400 mil. E o que o Héctor Hernandes está fazendo no Corinthians, gente? Né? Já devia ter mandado embora faz tempo. Mas é isso aí, fiel. Né? Essas são as notícias do Corinthians aí atualizando para vocês. Sempre vai ter notícia nova aqui no canal React Mão, ok? Então se inscreva no canal, deixa o sininho aí, né? Ativa o sininho das notificações para você ver os próximos vídeos. Deixa o seu like para fortalecer o canal, né? E vai Corinthians!